Fala galerinha, tranquilo, estamos de volta. Agora a nossa temática, nosso eixo, né, de debate vai ser justamente o Tratado, né, de Paris, o Acordo de Paris, tá legal? O que acontece? Desde a da Convenção Climática foram estabelecidos encontros anuais para debater sobre as mudanças climáticas, né? O IPCC é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, que cuida, né, da contabilidade desses dados, né, da aferição desses dados e ao mesmo tempo de apresentar relatórios, né, frutos da compilação desses dados e ao mesmo tempo a partir, né, desses relatórios você nortear as ações necessárias. Bacana? Então nós temos as conferências das partes. A primeira conferência, né, aconteceu em Berlim, na Alemanha, certo? Em 2015 nós tivemos a COP21, a 21ª Conferência das Partes, que aconteceu em Paris, capital da França. Daí o nome COP Paris ou, né, Acordo de Paris. Bacana? Dessa COP21 nós tivemos uma convenção, um acordo. E de fato, né, um acordo extremamente importante e ao mesmo tempo assim, extremamente com muita expectativa, né? Então o mundo assistiu aquele relatório, né, com bastante expectativa, porque de fato nós vamos ter um relatório de caráter planetário, onde os países estavam ali se comprometendo a de fato a criar mecanismos reais, práticos, né, para reduzir os efeitos das mudanças climáticas, tá bom? Então 195 países assinaram esse documento conhecido como Acordo de Paris ou Protocolo de Paris. Tá legal? Qual que é o eixo central? De você criar mecanismos, de você reduzir gases, né, poluentes, de você reduzir, né, aqueles gases que têm uma capacidade de absorver calor, chamados gases estufa, de você reduzir esses gases, a emissão desses gases, objetivando, né, você reduzir o aumento das médias térmicas do planeta. Bacana? Então vamos lá. O que acontece? A gente pode perceber que os resultados, né, são extremamente nocivos. Pegando como base a Revolução Industrial, no final do século XVIII, os dados apresentados no que se refere à concentração de gases poluentes na atmosfera, como dióxido de carbono, como monóxido de carbono, como metano, como enxofre, como óxido nitroso, né, são extremamente preocupantes. Tá bom? Isso levou, né, a comunidade científica, a grande parte dela, a identificar que o aumento desses gases está levando, entre outros aspectos, ao aumento das médias térmicas do planeta. E o aumento das médias térmicas do planeta está levando a uma infinidade de consequências. Então você tem, por exemplo, o derretimento das calotas polares, a elevação do nível dos oceanos. A gente pode perceber que no século XX, 17 centímetros, né, de elevação oceânica nós tivemos. Há uma estatística, né, há um indicador, há uma projeção que até o final desse século, cara, se nada for feito, os oceanos podem aumentar até 1 metro, até praticamente 1 metro. Isso varreria muitas cidades litorâneas, muitas regiões litorâneas seriam varridas pela elevação desses níveis, né, oceânicos. Bacana? E de fato, as grandes geleiras, as calotas polares estão derretendo. Bacana? Além de você prejudicar, né, de fato, toda uma biodiversidade local, de você exterminar animais, você está trazendo mudanças, né, planetárias. Bacana? Então a gente precisa pensar. O que os cientistas perceberam? Que do século XVIII até agora, nós tivemos um aumento, né, de praticamente 1 grau na temperatura. E você pega e fala, Romulo, poxa, mas só 1 grau? Esse alarme todo por causa de 1 grau? Eu gosto de sempre fazer uma analogia, algo lúdico, né, para você perceber. Obviamente, isso aí você não vai colocar para frente, obviamente isso aí você não vai, né, escrever numa prova. Mas pare e pensa, pare e raciocina. Né? A temperatura do corpo humano é uma temperatura que gira em torno de 36 graus e pouquinho, 37 graus e tal. É mais ou menos a temperatura média, né, que o ser humano tem. Bacana? Lógico que existem variações, né? Bacana que a ciência médica apresenta aí, mas não vamos entrar nesse detalhe. Se você aumenta 1 grau na sua estrutura corporal, né, no seu corpo, o que vai estar acontecendo? Você já está passando para 37 alto, 38 graus, então você já está em estado febril. Você pode perceber que o mal-estar é muito forte, certo? Situações precisam ser praticadas
para você controlar a sua temperatura corporal, porque você está colocando em risco, né, o bom funcionamento do seu sistema, do seu corpo. Bacana? Certo? Então a gente pode dizer que o planeta está febril, o planeta está doente, a gente está comprometendo o bom funcionamento do sistema planetário. Bacana? E o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, né? Os analistas apontam que se nada for feito, as temperaturas médias podem atingir o aumento em relação ao mundo pré-industrial de 4 graus, se nada for feito. Certo? Consequentemente, imagina você tendo um acréscimo de 4 graus, você vai morrer, certo? As suas proteínas vão ser destruídas. Bacana? Você vai morrer, seu sistema não vai aguentar. Então a gente está colocando em risco, de fato, o próprio planeta. Então a proposta, né, do Acordo de Paris é justamente você criar mecanismos que pudessem ser praticados por todos os países de forma a garantir, né, que as temperaturas não ultrapassem 2 graus, né, em relação aos índices pré-industriais, mas tentando manter uma meta, né, de não atingir 1,5, 1,5 grau, tá legal? Que o ideal fosse 1,5 grau. Bacana? Então esse é o Acordo de Paris, que foi visto com bastante perspectiva, até mesmo, né, pelo fato dos países, né, os mais poluentes, os mais sujos, estarem ali discutindo e participando, certo? Então os Estados Unidos participaram, inclusive, como protagonistas ao longo do governo Obama, tá bom? Foi um dos grandes feitos, digamos assim, uma das grandes heranças, né, um dos grandes legados do governo Obama, tá, em relação a isso, colocar os Estados Unidos num outro patamar, ou seja, num patamar de protagonista de debates ambientais. Leve sempre em consideração que os Estados Unidos são mais sujos historicamente. Nós tivemos, né, o comprometimento da China, que atualmente é o país mais sujo, né, do mundo. A China tem uma matriz energética muito suja, muito pautada em combustíveis fósseis, com destaque para o carvão mineral, bacana, que é o principal agravante, por exemplo, de outro problema, que é a chuva ácida, tá? Que embora a chuva ácida seja produzida naquele ambiente atmosférico, pela movimentação atmosférica, as nuvens podem levar, né, essa problemática para várias partes, né, ou seja, para regiões distantes do globo, certo? Então isso é importantíssimo você entender. O Protocolo de Paris já alcançou o seu mínimo, né, de 55 países, aquele mínimo que 55 países que pudessem corresponder a pelo menos 55% das emissões de gases poluentes, bacana, deveriam se conscientizar e chegar junto, porque senão não adiantava. Então você criaria um esforço absurdo por uma parte significativa dos países, mas isso não traria, né, resultados tão positivos, ou aqueles resultados necessários, uma vez que, por mais que você tenha muitos países, os grandes responsáveis não cumprindo, fica uma coisa difícil. Então, de fato, né, chegou a esse limite, a esse mínimo estabelecido, né, de 55 países, representando pelo menos 55% das emissões globais. Então estava tudo muito caminhando bem, expectativa elevada, os países apresentando metas, bacana. Aí vem o governo Trump, né? Em junho, o Trump entrou em janeiro de 2017, em junho, o Trump anunciou aquilo que já era sua campanha eleitoral. Aspectos importantes da sua campanha eleitoral. Ou seja, ele retirou os Estados Unidos do Protocolo de Paris. Ou seja, ele disse que não vai mais cumprir as metas acordadas e estabelecidas no Protocolo de Paris. Obviamente, ele não pode sair de uma hora para outra. Não é assim que funciona. Existe todo um trâmite necessário que precisa ser cumprido. Tá bom? O que o Trump fez? Falaciosamente, né, de uma forma equivocada, de um equívoco proposital, ou seja, ele falou uma mentira. Ele disse o seguinte, cara, que ele não vai cumprir os acordos de Paris. Ele até usou uma expressão, falou assim, cara, efeito estufa, isso é coisa criada pelos chineses para estragar a economia. Né? Da mesma forma que você vê algumas falácias dizendo que, não, foram os chineses que criaram o coronavírus para estragar a economia, para dar o pulo do gato. Né? É nesse aspecto. Ele até diz o seguinte, o quê? Aquecimento global? E vem aqui em Nova York no inverno que você vai ver que não tem, né, aquecimento global. Bacana? Então, ele utilizou de falácias como essa para justificar que se os Estados Unidos se comprometessem aos acordos de Paris, eles estariam comprometendo a sua economia. Né? Ele vai dizer que grande parte do desemprego está relacionado a essa contenção, né, ambiental, essas regras, né, mais impositivas, essa regulamentação mais rigorosa. Bacana? O Obama criou várias limitações ambientais,
criou empregos verdes, né, estabeleceu uma infinidade de pontos importantes na legislação ambiental nos Estados Unidos. O Trump fez o quê? Ele flexibilizou, certo? Ele favoreceu os grandes produtores de carvão, os grandes produtores, né, de minérios, bacana, liberou uma infinidade de regras ambientais, certo? Então os Estados Unidos, além de serem os mais sujos, mundialmente falando, serem hoje o segundo mais sujo, o mais sujo historicamente, o mais sujo atualmente falando, eles têm um peso absurdo em termos de convencimento de influência. Então, além da saída dos Estados Unidos, né, criarem de fato um impacto absoluto sobre as possibilidades, né, necessárias do Acordo de Paris, ou seja, que de fato você tem uma redução substancial, né, dos gases poluentes e, consequentemente, uma contenção do aumento das médias térmicas do planeta, bacana, isso pode trazer um precedente, ou seja, isso pode abrir as portas para que outros países passem a seguir os exemplos dos Estados Unidos. Tá legal? Isso trouxe muitas revoltas, inclusive internas. Alguns estados dos Estados Unidos assinaram acordos unilateralmente, né? Dizendo o seguinte, que não, embora o governo federal não queira cumprir, eu enquanto estado, eu enquanto governador, eu vou fazer de tudo para que meu estado cumpra essas determinações. Algo inédito, extremamente, né, importante, um simbolismo assim muito legal que aconteceu, o mundo, né, se revoltando contra isso. Isso mostra, né, esses aspectos. Então, ó, isso aqui é extremamente importante. Tá legal? Bacana, isso aqui é extremamente importante. Eu vou, inclusive, postar alguns vídeos aí para vocês entenderem melhor e tal, para ilustrar um pouco melhor, tá bom? Então, espero que vocês entendam, né, a importância do Acordo de Paris, a importância de se seguir, né, esses acordos, os países, de fato, a abraçarem esses acordos, criarem mecanismos, né, de colocar em prática, de dar concretude a essa necessidade imediata do planeta, tá bom? Na sequência a gente volta dando prosseguimento a essas análises, esses temas importantes, beleza? Aqui, ó, beijão pra vocês, grande abraço, tá? Até daqui a pouco.